A relação mais clara entre a inteligência e os 5 fatores de personalidade dá-se com um fator que, aliás, em tempos chamou-se intelecto. Abertura à experiência, não é? A abertura à experiência, o openness, não é? Sabe-se que em comunidades muito fechadas, em que existe elevada consanguinidade, o QI médio tende a diminuir. Porquê? Exatamente por causa das doenças genéticas que se tornam mais prováveis. Muitas causas de deficiência mental estão associadas realmente a cromossomas recessivos e, portanto, o facto da consanguinidade aumenta a probabilidade de cromossomas recessivos aparecerem repetidos na mesma pessoa e, portanto, manifestarem-se quando na população geral têm pouca incidência. Uma das áreas do cérebro humano que se desenvolveu mais foi o lobo frontal. E, portanto, foi a zona chamada a zona pré-frontal, e essa é a razão porque nós olhamos para os chimpanzés e a testa deles é para trás, não é? É inclinada, e nós, tenho a impressão que os chimpanzés nos devem achar muito feios porque temos uma bola aqui à frente. Às vezes até há esta intuição das pessoas de que quem é bom para matemática não é bom para português. Quem é bom em ciências não é mau em letras. E, na verdade, quando uma pessoa é boa numa determinada área, tende a ser boa em muitas outras áreas ou em todas as outras áreas. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Ela é inteligente, ele é pouco inteligente. E eu? Será que sou inteligente? Há poucos temas que nos interessem tanto como monitorizar o estado das capacidades mentais dos outros e, sobretudo, das nossas. Mas também há poucos temas que gerem tantos equívocos entre o senso comum e a ciência. A começar por: o que é mesmo, afinal, inteligência? O termo que nos vem logo à cabeça, acho que a maioria de nós, tem 2 letras, QI. Só que essa associação esconde várias confusões fundamentais, como vamos ver. Neste episódio do 45 Graus fazemos uma viagem pela forma como a psicologia científica tem pensado e estudado a questão da inteligência. A minha convidada é Maria João Afonso, professora, atualmente aposentada, de Psicologia na Universidade de Lisboa e uma das maiores especialistas portuguesas em inteligência, personalidade, psicologia diferencial e psicometria, entre outros temas. Foi uma conversa bem longa, porque este é um tema que, como vão perceber, tem mesmo muito que dizer. E mais haveria, na verdade. Nesta primeira parte da nossa conversa, que é a mais técnica, aviso já, começámos por falar sobre o que mede realmente o QI e porque é que continua, apesar de todas as críticas, a ser um dos indicadores que melhor prevêem resultados, seja na escola, no trabalho, na saúde e até em alguns domínios mais incómodos. Isso levou-nos à chamada perspectiva diferencial da inteligência, que tenta explicar, como o nome indica, as diferenças entre as pessoas e porque é que elas existem. Falámos de alguns autores fundamentais nesta área, como David Wechsler, responsável pelas escalas de inteligência mais usadas hoje em dia, e Robert Sternberg, um dos maiores críticos da visão tradicional da inteligência. A partir daí discutimos como os paradigmas da psicologia foram mudando ao longo do tempo, desde o behaviorismo, ou em português o comportamentalismo, que defendia que a psicologia devia limitar-se a estudar o comportamento que era observável, ou seja, as relações entre estímulos e respostas, como nos famosos cães de Pavlov. Até à chamada revolução cognitivista, que veio permitir à psicologia estudar o que se passa dentro da nossa cabeça enquanto estamos a pensar. Entramos também no famoso fator G, que é a ideia de que a inteligência corresponde a uma capacidade mental geral que faz com que quem lida bem com um determinado tipo de problema tenda também, em média, a lidar bem com outros. É por isso que, ao contrário do mito, quem é bom a português também tende a ser bom a matemática. Foi a primeira parte da nossa conversa, voltamos amanhã com a segunda parte. Até lá! Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco. Presente no meu futuro. Novo Banco S.A. Registado no Banco de Portugal sob o número 7. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Maria João, muito bem-vinda ao 45 Graus. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite.
muito simpático e agradável. E demorou este episódio a fazer, mas aqui estamos, e por bons motivos. Nós vamos falar de inteligência. E eu acho que se nós parássemos pessoas na rua para fazer aquelas coisas que se fazem às vezes em programas de televisão e fazer umas perguntas rápidas e lhes perguntássemos o que é que elas associam à inteligência, 99% das pessoas falariam de 2 letras, QI, não é? Quociente de inteligência, que é a medida, acho eu, mais conhecida, não é? Obviamente que o QI tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, o que é que nós podemos dizer do QI e como é que o QI liga ao que é inteligência, ao que é esta área de investigação que é grande e tem muitas décadas tem feito? Ora bem, começamos por um bom ponto, que aí significa quociente de inteligência, para começar. Quociente de inteligência é um indicador, um índice de medida, um pouco como os centímetros são um índice de medida de comprimento, os metros, os centímetros, os quilos são um índice de medida que se utiliza para expressar peso. Utilizamos para expressar a inteligência uma escala que se expressa em QIs. Hoje em dia o QI já não é precisamente um quociente, mas isso significa entrarmos em detalhes, talvez mais adiante possam vir a talho depois. O facto das pessoas associarem imediatamente inteligência a QI vem de uma confusão que começo desde já por tentar desfazer, que é a confusão entre o atributo medido e a forma como nós expressamos a medida nesse atributo. O atributo medido é a inteligência. A forma como nós expressamos as diferenças individuais nesse atributo é então o QI, ou uma escala que se expressa em unidades de QI, de quociente de inteligência. Portanto, ninguém confunde os quilos com o atributo peso, não é? Uma coisa são os quilos que nós olhamos para a balança de manhã e mais contentes ou menos contentes verificamos que temos. Outra coisa é o atributo que nós estamos a expressar através dos quilos. A mesma coisa para a temperatura. Ninguém confunde os graus com a temperatura. Os graus são a forma como expressamos temperatura, não são o próprio atributo. Portanto, medir os graus, eu não digo que vou medir os graus, eu vou medir a temperatura e expressá-la em graus centígrados, em graus Fahrenheit, enfim, etc. Depois há várias escalas, aliás, o facto de haver várias escalas para se expressar mostra bem que a medida não é a mesma coisa que o atributo medido. Ora, o facto das pessoas associarem imediatamente a inteligência ao QI gera a confusão de que o QI é que seja o objeto da medida. E então as pessoas dizem, eu gostava de medir o meu QI, eu quero medir o meu QI, quero saber qual é o meu QI. Um dos grandes problemas desta formulação está em que o QI não é um atributo idiosincrático, estático e permanente das pessoas. O QI é um índice de medida que, num determinado momento do seu desenvolvimento, com um determinado instrumento, aferido para uma determinada população a que, supostamente, esperamos que a pessoa avaliada pertence, resulta. Portanto, é um indicador que tem muita relatividade, porque é relativo ao momento da avaliação, é relativo ao instrumento em que é obtido, é relativo à população com que o indivíduo está a ser comparado. Porque é um indicador relativo. E, portanto, é um indicador mais relativo que absoluto. Quando as pessoas associam o QI à inteligência e dizem eu quero medir o meu QI, geralmente isto vem associado a uma ideia de que o QI é qualquer coisa de geneticamente determinado, e aqui já começamos a entrar noutro terreno, não sei se é a altura de irmos já por aí, mas noutro terreno. Ou seja, está muito associada a esta ideia que o QI é uma entidade quase que palpável que existe dentro da cabeça das pessoas, que se mede com os testes de inteligência, como se fosse o atributo ou objeto da medida, quando na realidade ele mais não é do que um índice de medida. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é importante é desfazer esta ideia de que o QI é o atributo medido. O atributo medido é a inteligência. E os QIs medem a inteligência formulada de uma determinada maneira. Ou seja, os QIs são obtidos em testes que operacionalizam uma determinada forma de definir e de conceptualizar a inteligência. E o que é inteligência? São importantes, já lá vamos, são importantes, sem dúvida que sim, porque os correlatos empíricos que a investigação tem mostrado dos QI e de outros indicadores do desempenho cognitivo global, os correlatos empíricos disso com muitos critérios externos, ou seja, dito de outra maneira, o valor preditivo dos QIs tem-se mostrado tão sólido, tão consistente ao longo do tempo, que até os detratores do QI, como seja, por exemplo, o Robert Sternberg, não são capazes de dizer que ele não tem valor.
Podem dizer que ele é incompleto, podem alegar que não cobre toda a gama do funcionamento cognitivo, mas não podem afirmar que é inútil. E não vemos isso escrito em lado nenhum por alguém que tenha 2 dedos de testa e que conheça a psicologia da inteligência. Só interromper para quem nos está a ouvir, quando a João fala dos correlatos, é o facto do QI estar correlacionado com sucesso académico, sucesso profissional, até saúde. Portanto, exatamente. Portanto, há correlações positivas mais ou menos elevadas. Portanto, vamos lá ver, quando se fala de correlações, também nunca estamos a falar, geralmente em psicologia não estamos a falar de correlações próximas de 1. Sim. Já agora explicitar um bocadinho para quem nos está a ouvir que as correlações expressam entre menos 1 e mais 1, sendo que o 0 expressa independência. Portanto, quando nós encontramos uma correlação positiva, quer dizer que 2 variáveis variam em consonância, à medida que uma aumenta, a outra aumenta, e quando a correlação é elevada, aproxima-se de 1. Não encontramos correlações entre o QI, ou entre aquilo que nós também vamos falar mais adiante, provavelmente, o fator G, e critérios externos na ordem dos 0,90 a 0,95. Porquê? Porque isto é tudo muito complexo e, portanto, nunca aquilo que os testes de inteligência medem poderia explicar em tão elevada proporção as diferenças individuais em critérios externos que dependem de uma multiplicidade enorme de fatores, não só cognitivos, mas também outros. Quais são as correlações típicas? As correlações divergem muito consoante os critérios externos. É comum as correlações na casa do ponto 3, ponto 4, o que significa já um valor preditivo bastante sólido. Isto significa que há já uma diferença incremental na predição do critério relativamente à escolha ao acaso. Portanto, se nós estivermos a querer predizer um critério baseados meramente em indicadores recolhidos ao acaso, e se compararmos isso com o valor dos indicadores de eficiência cognitiva global na predição desse mesmo critério, há indiscutivelmente um valor incremental. Agora, isto não significa que estejamos a falar de qualquer coisa que prediz a 100%, porque se assim fosse, teríamos correlações da ordem dos 0,80 a 0,90. Pode haver correlações mais elevadas, mais baixas. Aliás, nesta área da predição dos critérios externos é extremamente importante. Não nos baseemos num olhar sobre estudos específicos e singulares, mas que nos baseemos em grandes estudos de meta-análise. E, de facto, hoje em dia não se fala dos resultados nesta área referindo-se ao estudo A, B ou C, mas sim a grandes estudos com grandes amostras, na ordem de milhares de casos, escolhidas com critérios muito sólidos e com metodologias muito, muito bem construídas, ou então aquilo que é muito rico hoje em dia, que são os resultados da meta-análise. A meta-análise corresponde a um estudo sistemático dos resultados de uma grande quantidade de investigação, que muitas vezes realizada em países diferentes, com amostras diferentes, em vários níveis etários, e, portanto, o investigador, numa meta-análise, vai procurar aquilo que são resultados sistemáticos ou suficientemente sistemáticos para poderem constituir-se como uma tendência que pode ser reportada de relação entre esta variável e aquela, por exemplo, entre o QI e o sucesso académico. Não há dúvida que há correlatos importantes, não só do QI, medido especificamente por testes que produzem esse tipo de resultado, como também outros indicadores, não necessariamente o QI. É outra precisão que eu gostaria de fazer. Nem todos os testes de inteligência produzem como resultado um QI. O quociente de inteligência está particularmente associado à avaliação individual da inteligência com escalas de inteligência de aplicação individual, como são as escalas de David Wechsler. E, portanto, nessas escalas obtém-se QIs. Noutros testes, tradicionalmente, não se utiliza esse tipo de notação. Não quer dizer que não se possa converter. Exato. Porquê? Porque o QI é um resultado padronizado. É um resultado padronizado, portanto, é um indicador estatístico, construído estatisticamente, a partir da definição de uma média de um desvio padrão. Convencionou-se média sem desvio padrão 15. Isto foi uma convenção do próprio David Wechsler. E, portanto, é uma escala que potencialmente podemos pegar em qualquer teste cognitivo e transformar os seus resultados em QIs, mas não é costume. Nem todos os testes produzem resultados na forma de QI. Explicando o que disse, no fundo, o que se faz é normaliza-se o resultado do teste de maneira a que uma pessoa na média tenha 100, no caso QI 100, e uma pessoa que esteja um desvio padrão acima da média tem 115,
não é? E uma que esteja um Exatamente. desvio padrão abaixo da média tem 85, não é? Depois há umas pessoas que estão lá mais para o extremo, Exatamente. numa direção ou noutra, não é? Nós estamos a assumir que as pessoas sabem, não é? Mas se calhar algumas pessoas não sabem, não é? Como é que são tipicamente os testes que estão na base dessa medida, não é? Cujos resultados depois se normalizam estatisticamente, não é? Normalizar é um dos procedimentos que se adota muitas vezes no domínio cognitivo por a investigação ter demonstrado desde os tempos de Galton que o desempenho cognitivo se distribui de acordo com uma curva normal. Portanto, Como quase todos os atributos humanos como quase de resto, todos os não é? atributos humanos. Na verdade, a ver, isto tem mais que se lhe diga, mas os atributos humanos, por serem multideterminados, ou seja, por serem dependentes de uma grande quantidade de fatores, acabam por seguir uma curva normal. Aliás, o próprio Galton produziu aquela chamada tábua de Galton, Exatamente. que mostra realmente como é que aquelas bolinhas que descem pela tábua de Galton se distribuem na forma de uma curva normal, mesmo sem mais nada. Portanto, no fundo, a distribuição normal é um grande paradigma que vem do Galton para a descrição das diferenças individuais. O que acontece é que, às vezes, num teste específico, a distribuição de resultados pode não ser exatamente normal e, portanto, há um procedimento estatístico que ajusta a distribuição à normal por uma questão de conveniência interpretativa. Por exemplo, os testes em que os resultados são expressos como QI são geralmente as escalas compósitas de inteligência, como são o caso das escalas do Wechsler, que são compostas por várias subtarefas, por vários subtestes. Essas várias subtarefas envolvem processos psicológicos supostamente diferentes, mas para o Wechsler constituíam todos medidas de uma mesma inteligência. Este é o conceito global do Wechsler. Portanto, estava a medir a inteligência de maneiras diferentes, fazendo intervir diferentes processos, mas porque eles trabalham todos de forma conjunta. Aquele homem tinha umas intuições formidáveis para o seu tempo, foi alguém que desenvolveu os trabalhos a partir dos anos 30, 40, 50 e que teve algumas intuições que são hoje lá na Caprina, digamos assim, factos que nós reconhecemos na psicologia. Mas tem de explicar quem ele é, para quem nos está a ouvir. David Wechsler era de origem romena, mas estudou, os pais emigraram para os Estados Unidos, estudou e fez a sua carreira nos Estados Unidos e pronto, e foi alguém que se interessou muito pela medida das diferenças individuais e por como começou a trabalhar no Hospital de Bellevue com adultos ali na década início da década de 20, anos 20, os instrumentos de avaliação que existiam tinham sido criados mais para crianças e tinham sido estendidos para a idade adulta. O que é que acontecia? Quando se utilizavam na idade adulta, havia vários desajustamentos desses instrumentos para a avaliação dos adultos. E foi isto que motivou o Wechsler, então, ao grande empreendimento de criar as primeiras escalas, a Wechsler Bellevue 1 e a Wechsler Bellevue 2, que se chamam assim exatamente porque ele desenvolveu os seus trabalhos no Hospital de Bellevue. E, portanto, esses dois testes destinavam-se a avaliar as diferenças individuais de inteligência em adolescentes e adultos. Portanto, destinavam-se a ser aplicados dos 10 aos 60 anos. Aos 60 anos, que era considerado um limite superior na época, bastante razoável. Eu também acho engraçado hoje em dia falar-se dos idosos com 60 anos, às vezes. Na realidade, com o aumento da esperança de vida, naturalmente, que também tem vindo a aumentar o teto superior das escalas do Wechsler, que neste momento já anda na casa dos 90 anos. E, portanto, o Wechsler criou esses testes. Esses testes são compostos, como eu dizia há pouco, são escalas compósitas, porque são compostas por uma diversidade de tarefas. E claro que há vantagem em poder estabelecer comparações no desempenho que a pessoa tem nessas várias tarefas. Se nós deixássemos que as distribuições de resultados dos vários subtestes fossem espontâneas, digamos assim, tal como obtidas, o que não obtínhamos distribuições exatamente, precisamente iguais, todas tenderiam para a normal, naturalmente, sobretudo em grandes amostras, mas não seriam todas exatamente iguais. E isso limitava a possibilidade de comparação. Não só porque a média podia não estar sempre no mesmo sítio, como também a variância não ser sempre a mesma nas várias tarefas. Ora, é por isso que a normalização é feita a nível dos subtestes. Todos os subtestes expressam numa distribuição normal com média 10 e desvio padrão 3, e depois a soma dos subtestes produz uma distribuição em que a média vai ser 100 e o desvio padrão 15, em que é feita então uma padronização dos resultados com média 100 e desvio padrão 15. A média representa, portanto, um ponto de referência
Relativamente ao desvio padrão 15, foi baseado na evidência empírica de que tende para 15, 16, anda por aí o desvio padrão das distribuições. Sim. Voltando à questão dos correlatos do QI, eu acho que era interessante dar um pouco mais de informação sobre isso, não é? Portanto, já há bocado falámos de como o QI, gostes ou não da medida, está correlacionado com uma série de resultados. Obviamente essa correlação não é como falámos há bocadinho. Que resultados são esses? Portanto, um deles tem a ver com o desempenho escolar dos alunos, não é? Este é mais ou menos óbvio. Portanto, desempenho profissional. Um clássico é a correlação entre os QI, e eu aqui não queria agarrar excessivamente esta discussão ao QI, porque há outras formas de avaliar a inteligência. QI e outras medidas. Ainda não falámos aqui das medidas de fator G. E na literatura sobre esta área até evita um bocadinho especificar QI ou fator G, fala-se de desempenho cognitivo global ou general aptitude, uma noção global ou um indicador. Portanto, estes estudos são feitos com vários tipos de indicadores, desde que sejam indicadores globais de aptidão cognitiva, de desempenho cognitivo. Sim. Estas investigações não são feitas necessariamente apenas com QIs ou apenas com medidas de fator G. Já vamos ao fator G. Esta precisão. Relativamente à correlação com notas escolares, é uma correlação clássica, e as correlações com notas escolares mostram que, de facto, aquilo que é avaliado pelos testes de inteligência tem muito a ver com as competências necessárias para o desempenho escolar, mas isso também não é de estranhar, porque foi daí que vieram os testes. É quase circular em certo sentido. É quase circular, e o Sternberg denuncia de alguma maneira essa circularidade. Robert Sternberg, que é um autor da atualidade bastante crítico relativamente à medida tradicional de inteligência, diz que os testes medem a inteligência que a escola sobrevaloriza, que é aquilo que ele chama de inteligência analítica, e a escola treina as competências necessárias para os testes de inteligência, e, portanto, há aqui um ciclo fechado que, de acordo com ele, é aquele que gera a emergência do fator G. Portanto, ele diz, o fator G não é nada de geral, só emerge aqui como geral porque há aqui um ciclo que se retroalimenta. É bem pensado e vale a pena tomar isto em consideração, mas isto não invalida que, de facto, sim, já vamos aos críticos. Os critérios educacionais que são tão importantes para o acesso à formação, para o prosseguimento de estudos, para o acesso às profissões, etc., é, em boa parte, preditível a partir dos indicadores de funcionamento cognitivo global. E não só, naturalmente. Mas não, e não só ao contrário, quer dizer... Estes são particularmente importantes para... Mas prevê outras coisas, é o que eu quero dizer. Portanto, sim. Correlação com os resultados claros, lá está, é mais ou menos óbvio em certo sentido. Depois também há uma clara verificação de que no espectro mais elevado, no espectro da direita, digamos assim, da distribuição, há muito menos abandono escolar. Por exemplo, há muito mais sucesso e, portanto, a graduação, a probabilidade de graduação das pessoas acabarem, terminarem as formações que começam, é maior para as pessoas com mais elevados resultados nos testes de inteligência. Também uma das definições de inteligência é a capacidade de aprendizagem, não é? É de potencial de aprendizagem, portanto também não surpreende. Depois há as correlações também com o sucesso profissional. E há muitos estudos também nessa área que mostram o valor preditivo que a avaliação cognitiva global tem sobre outros indicadores, embora hoje, naturalmente, que se tem uma leitura, uma compreensão de que o desempenho profissional é influenciado por um sem número de outras variáveis que faz com que nenhum empregador ou nenhum psicólogo que trabalha nesta área se contenta hoje em fazer uma avaliação cognitiva dos candidatos para tomar decisões. Naturalmente, quer a complexidade dos próprios postos de trabalho e das próprias profissões, quer enfim, o conhecimento que nós temos da psicologia, da diversidade de fatores que influenciam o desempenho profissional, enfim, levariam a que esse não fosse o único indicador. Agora, que é um indicador útil, sem dúvida que a investigação mostra que sim. Portanto, a avaliação feita, por exemplo, por supervisores é previsível, tem correlação positiva significativa com os resultados obtidos em avaliações cognitivas globais. E, portanto, este indicador de desempenho cognitivo global consegue predizer a adaptação ao pós-trabalho e, inclusivamente, consegue predizer a flexibilidade, o grau de flexibilidade na adaptação e, portanto, na mudança. E o que é também uma coisa importante nos dias de hoje, porque já não se escolhe uma profissão para toda a vida,
não é? E, portanto, também é importante tomar em consideração isso. Depois, já fez aí uma referência, e é verdade, também vários indicadores na área da saúde e do bem-estar mostram poder ser, em algum grau, e friso isto, serem preditos a partir dos resultados em instrumentos de avaliação cognitiva global. E, portanto, não só indicadores de bem-estar, de satisfação com a vida, de bem-estar subjetivo, mostram ter correlações positivas com esse tipo de resultados, como muitos indicadores na área da saúde. Por exemplo, correlações com a mortalidade. É verdade. O risco de mortalidade é menor para pessoas com mais elevados resultados em testes de inteligência. Mesmo que isto nos incomode um bocadinho, é uma verificação empírica e friso mais uma vez, nós estamos a falar de um estudo A, B ou C. Estamos a falar de estudos de meta-análise que vão buscar muita investigação com instrumentos diferentes, com variáveis, critérios diferentes e, portanto, em face disso, em suma, pode-se dizer. Claro que se percebe um bocadinho isto se pensarmos no conceito de literacia na área da saúde. Exato. Pessoas mais inteligentes tendem a ser mais atentas e a recolher mais informação, a organizar melhor a informação, tomar decisões mais informadas relativamente à saúde, estar mais atentas aos sintomas e discernir melhor sintomas que podem ser significativos de sintomas que podem não ter importância nenhuma. Enfim, há diferenças individuais nesta capacidade, mas é compreensível que a literacia na área da saúde ajude neste sentido e, portanto, a literacia funciona aqui um bocadinho como uma variável que modera ou que se situa entre um mecanismo que se situa entre a inteligência. Portanto, não é muitas destas predições não são diretas da inteligência para o critério. É importante compreendermos que é a inteligência que afeta outras variáveis que, por sua vez, são determinantes dos níveis do critério. Até o rendimento, e, portanto, não é? Até muitas vezes o caminho é indireto. E já agora acrescentava que a investigação também mostra, isto pode ser um bocadinho polémico, mas é objetivo, algum valor preditivo da avaliação cognitiva global para a predição da delinquência, para a predição das prisões, das pessoas serem, das condenações, do número de condenações e até enfim, não quero ser aqui, estamos a falar de correlações positivas, de indicadores de tendência, não estamos a falar de absolutos. Certo, sim. Com todas essas ressalvas, até de reincidência criminal. Portanto, a avaliação cognitiva global mostra ter algum poder preditivo também a esse nível. Mas, claro, estaríamos longe nos dias de hoje de pensar que trabalhar com variáveis critérios desta monta e desta complexidade olhando para as diferenças individuais meramente no plano cognitivo. Esse é um bom ponto e vale a pena fazer aqui, que eu acho que às vezes a discussão neste tipo de temas cai num simplismo entre dois extremos, não é? Ou aquele extremo ultra-relativista que diz, não, nada disto interessa... Tudo é relativo. Tudo é relativo, nada disto interessa na prática, que obviamente não é verdade, e há esta investigação toda que mostra que isso não é verdade, e depois o outro extremo que toma estas correlações como sendo um. Exatamente. Por isso é que eu frisei há bocadinho o conceito de correlação. E há aqui um ponto, para quem não trabalha nas ciências sociais no geral, né? Quando se fala de uma correlação forte nas ciências sociais e humanas, não só não é 1, como não é perto de 1 e muitas vezes é abaixo de 0.5, não é? Ou seja, uma coisa de 0.3 é uma correlação já forte. É uma correlação significativa, dependendo da dimensão da amostra. Exatamente. Porque a dimensão da amostra das amostras condiciona muito a significância ou não das correlações. Sim. Quando uma amostra é muito pequena, naturalmente que uma correlação tem que ser muito elevada para nós acreditarmos que aquilo não aconteceu devido ao acaso. Sim. E, portanto, há uma maior exigência. Quando as amostras são muito amplas, por vezes pequenas correlações já são estatisticamente significativas e por isso nós também temos que ser cuidadosos nisso. Sim. Portanto, tudo isto é relativo, mas é significativo. Exato. Pronto, acho que é esta a mensagem. Exato. É significativo e vale a pena darmos atenção e tem algumas implicações e aplicações práticas. Não podemos cair realmente no extremo de trabalhar com isto como se fossem absolutos. Exato. E vamos ao fator G, que já veio aqui à baila algumas vezes. Eu acho que quem já tenha ouvido falar um pouco mais deste tema, já tenha lido alguma coisa e portanto tenho ido um pouco para lá do QI, o termo que surge a seguir é a questão do fator G. A ideia que eu tenho, eu vou-lhe dizer o entendimento que eu tenho, que não há de ser completamente perfeito, e depois a João
Sim, complementa com o que falta aqui, não é? Do que eu sei do fator G, o fator G é uma dimensão que surge quando se analisa vários medidores, várias medidas de inteligência que medem diferentes aspectos da inteligência, e quando se procura um fator único entre elas todas, há um fator que emerge e que se convencionou chamar o fator G porque se entende ser um traço geral da inteligência que está aplicado a diferentes formas de inteligência, a diferentes desafios práticos, não é? No fundo é isto. No fundo é isso. Já agora deixe-me voltar um bocadinho atrás. Há bocadinho também passou por aí nas suas perguntas e depois acabei por ir para o outro lado. Afinal, o que é isto de inteligência, não é? Sim. Eu ia daqui para isso, mas pode começar por isso. Eu começo por isso, para entendermos um bocadinho a lógica de se chegar ao fator G. Ainda hoje há grande polémica em torno de, não vou agora por aí, não há propriamente uma concepção de inteligência, porque há de facto diversos paradigmas de investigação que no fundo se assentam em diferentes entendimentos do próprio objeto de estudo, da pessoa humana. Do que é uma pessoa, também podemos ir por aí, e portanto diferentes entendimentos do que é uma pessoa e do que há a estudar numa pessoa naturalmente conduzem a diversos entendimentos do que é inteligência, etc. Eu gostava aqui talvez de introduzir, e volto ao Wechsler, porque realmente não há dúvida que é alguém absolutamente incontornável. O Wechsler dizia em 1975 que a inteligência é como a eletricidade. Nós não observamos a eletricidade, não apalpamos a eletricidade, não conhecemos diretamente a olho nu a eletricidade e, no entanto, conhecemos-la bem pelos seus efeitos. Se neste momento as luzes se apagassem, a cama parasse, tudo isto deixaria de funcionar e nós saberíamos que qualquer coisa deixou de funcionar, que está aqui presente neste momento. Para ele, a inteligência é como a eletricidade em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque é um conceito abstrato. Por outro lado, porque a inteligência é conhecida pelos seus efeitos. E, portanto, se nós conhecemos a inteligência pelos seus efeitos, dizia ele, então ela pode se tornar mensurável a partir desses efeitos. Ora, a ideia que está aqui é então a ideia de que não podemos observar a inteligência, mas todos nós intuímos que ela existe. Nós utilizamos no dia-a-dia esse conceito. E, portanto, a inteligência existe e manifesta-se no comportamento de várias maneiras. É porque nós observamos o comportamento dos outros, dizemos aquela pessoa é inteligente, ou dizemos aquela pessoa é pouco inteligente. Ora, esta constatação da inteligência maior ou menor vem dos efeitos. Ora, o percurso para chegar ao fator G é então o contrário. É dizer assim, a partir da observação de uma série de efeitos da inteligência de alguém sobre o seu comportamento observável, eu posso inferir qual o seu nível de inteligência. E então vamos questionar como é que eu posso chegar ao que é este nível de inteligência. Então é aqui que entra exatamente essa lógica que expôs. Spigman foi o primeiro, no início do século XX, a observar que as correlações entre desempenhos cognitivos, e ainda não podemos falar bem de testes, porque os testes estavam a emergir por essa altura, ele observou isto em notas escolares, ainda em medidas relativamente incipientes, cognitivas, ainda baseadas nos testes de Galton, nos testes mentais de Galton, McKean-Kettle, mas ele observou que essas medidas eram sempre positivamente correlacionadas. Ora, às vezes até há esta intuição das pessoas de que quem é bom para matemática não é bom para português. Que não é verdade. Não é? Quem é bom em ciências é mau em letras. E, na verdade, o que o Spigman verificou foi que quando uma pessoa é boa numa determinada área, tende a ser boa em muitas outras áreas ou em todas as outras áreas. Ou seja, quando ele pegava em amostras, e agora passamos do plano individual para o plano amostral, e é importante esta questão de passar do individual para o amostral, porque as pessoas às vezes confundem um bocadinho nesta questão da inteligência, confundem os dois planos. Ele pegava em amostras. Nessas amostras, examinava todas as pessoas dessas amostras com uma bateria, com um conjunto de medidas ou de formas de avaliação. Que ia avaliar o quê? Os efeitos, os tais efeitos da inteligência. A partir daí, e o Spigman estava fascinado com o coeficiente de correlação que ele próprio ajudou a elaborar, é o autor do coeficiente de correlação ordinal, não é? E, portanto, fascinado com o conceito de correlação, correlaciona e observa este fenómeno, a que ele chamou positive manifold. Todas as tarefas cognitivas são correlacionadas positivamente. Porque que raio é que não havia de acontecer? Que algumas tarefas cognitivas tinham correlações negativas com outras, ou seja, quem é melhor numa coisa é pior noutra. Como é a nossa intuição. Não. E que está errado é curioso, já aí vamos. E não.
o que ele verificou foi que as correlações são sistematicamente positivas e, mais do que isso, significativas. Às vezes muito significativas. Portanto, quando nós pegamos numa matriz de intercorrelações, por exemplo, dos subtestes de uma escala como a Weiss ou como a VISC, as escalas do Wechsler, a Weiss é para adultos, a VISC é para crianças, as correlações são todas de magnitude 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70. Chega a haver correlações entre tarefas da ordem de 0.70. Ora, o que é que ele pensou? Era bom termos um método que nos permitisse olhar para este mar de correlações dentro de uma matriz que correlaciona um conjunto de variáveis com o mesmo conjunto de variáveis. É uma matriz normalmente triangular. Cada variável tem correlação com cada uma das outras, e se a matriz fosse retangular, repetia, porque a correlação da variável A com a B é exatamente igual à correlação da B com a A. Muitas vezes também excluímos a diagonal, porque a diagonal é a correlação de cada variável consigo própria, que é por definição 1. E, portanto, quando ele olhou para aquelas matrizes triangulares, verificou este efeito positive manifold e criou um método chamado método das equações tétradas, que permitiu demonstrar que aquelas correlações positivas se deviam todas a uma mesma entidade latente, chamemos-lhe assim, a uma entidade latente, a um construto latente que era necessário para resolver todas as tarefas. Portanto, parece haver ali uma capacidade, um fator geral, e é daqui veio o nome fator G, um fator geral que está na base do desempenho cognitivo em toda e qualquer tarefa. Então, ele formulou a teoria, uma teoria que é uma teoria bifatorial. Porquê bifatorial? Então, se ele encontrou um só fator, devia ser uma teoria unifatorial. Bom, porque as correlações não são de um. Portanto, o fator G não explica todas as diferenças individuais em cada teste aplicado. Há uma parte das diferenças individuais em cada teste que se deve a qualquer coisa que é específica a esse teste. E, portanto, a sua teoria é de que o desempenho cognitivo depende em parte substancial do fator G, mas em maior ou menor grau consoante as tarefas. Há tarefas mais dependentes de G, que se dizem mais saturadas em fator G. Tem mais carga, né? Tem mais carga fatorial em G. Há tarefas menos saturadas em G, menos dependentes deste fator G. Quanto menos dependentes as tarefas são do fator G, geralmente mais dependentes são das competências específicas para a sua execução. E, portanto, dependem mais do fator específico. Isto na teoria bifatorial original. Depois há aqui algumas alterações que vão ser introduzidas mais tarde, mas que não vou entrar agora nesse pormenor, talvez. Posso só fazer uma pergunta? Não resisto. Sabe de cor quais é que são as tarefas com mais peso desse fator G e quais é que têm menos? As tarefas que pesam mais no fator G são geralmente as tarefas que hoje chamam de inteligência fluida. Ou seja, a resolução de problemas, a resolução de problemas novos, a aplicação do raciocínio lógico, etc. Aliás, isso levou o próprio Spearman, já nos anos 20, portanto, bastante mais tarde, toda esta história que eu estou a contar passou-se ali em cerca de 1904, 1905. Estava Spearman a trabalhar nisto em Inglaterra e estava Binet e Simon em França a criar as primeiras escalas métricas de inteligência, portanto, ainda um bocadinho costas voltados um para o outro, mas no fundo a criarem duas linhas que acabaram por se cruzar mais adiante, duas linhas de desenvolvimento, a investigação e desenvolvimento dos testes que se vieram a cruzar mais tarde. E, portanto, já nos anos 20, Spearman tenta identificar a natureza deste fator G. Quais são os processos mentais que estão na base desse fator G? Ora, ele identifica essencialmente três grandes processos. Aquele chama-se esta teoria de noogênese. São três processos que ele chamou de noegenéticos. Noegênese significa processo de criação do conhecimento. Portanto, são os três processos que estão envolvidos na criação de conhecimento. Apreensão de experiências, que é a maior ou menor capacidade que os indivíduos têm para codificar os dados do problema. Eu agora já estou a usar linguagem da psicologia cognitiva atual. A maior ou menor capacidade dos indivíduos para codificarem os dados do problema, para identificarem os dados relevantes e separarem dos irrelevantes. Perante um problema, qualquer que ele seja. Há diferenças individuais na capacidade que nós temos de isolar aquelas que são os aspectos cruciais para a sua resolução e aqueles que são aspectos acessórios que não são absolutamente essenciais para a sua resolução. Chama-se isto a apreensão de experiências, a maior ou menor capacidade que os indivíduos têm de fazer, apreender os dados e codificar mentalmente esses dados. Depois, a edução de relações. Às vezes as pessoas dizem educação. Não é educação, é edução. Eduzir significa inferir relações. Portanto, um aspecto crucial para Spearman deste fator G era a capacidade de estabelecer relações entre conceitos, entre ideias.
Portanto, olhar para 2, 4, 6 e pensar o que um destes números é serem pares, não é? Portanto, eduzir a relação, encontrar a relação que une uma série de termos. A edução de relações considerava ele que era a essência do fator G. E a edução de correlatos. Correlatos agora usado num sentido um bocadinho diferente do que usei há bocadinho. Há bocado estava-me a referir às correlações entre os resultados dos testes e critérios externos. Agora, os correlatos no sentido de, uma vez que eu conheço uma relação entre termos, e que conheço uma série de termos, eu posso completar essa série aplicando essa relação. Portanto, se eu lhe disser 2, 4, 6 e disser qual é o número seguinte, vai-me dizer imediatamente que é 8. Portanto, aplicou a relação que extraiu a olhar para 2, 4, 6, aplicou e encontrou um correlato. Ou seja, esta capacidade de apreensão de experiências, edução de relações e edução de correlatos constitui então, na essência, de acordo com Spearman, o fator G. Isto não teve grande impacto na altura. E sabe porquê? Porque na altura, anos 20, a psicologia estava dominada pelo pensamento behaviorista. E tudo aquilo que estava dentro da caixa negra não era objeto da psicologia. O objeto da psicologia tinha que ser o comportamento humano, porque o comportamento era aquilo que era observável. Portanto, o Spearman lançou uma semente em cima do cimento. Ou seja, ele realmente propôs aqui uma dilucidação, ou uma descrição, uma identificação dos processos que estão na base do fator G, numa altura em que não havia zeitgeist para isso dentro da psicologia. E, portanto, só umas décadas mais tarde, depois, quando acontece a chamada revolução cognitiva, ou seja, quando os psicólogos começam a entender que os processos mentais, aquilo que se encontra entre o input e o output, tal como nos computadores também importa para a psicologia, então finalmente vão olhar para os processos mentais numa ótica de que conhecer cognitivamente alguém tem que passar pela compreensão dos processos que utiliza para a resolução dos problemas. Então aí, de alguma maneira, ressuscita-se esta ideia que já estava presente em Spearman nos anos 20. Eu fico sempre fascinada quando vejo que estes pioneiros disseram coisas tão importantes, tão relevantes e que na altura caíram em saco roto, digamos assim, porque não havia zeitgeist na psicologia para dar continuidade a essa linha. Mas, portanto, o fator G foi entendido desta maneira. Daqui foi um passinho para, ponto 1, criar testes de fator G, ou seja, testes que permitissem, de uma forma muito direta, envolver a apreensão de experiências, a edução de relações e a edução de correlatos, entendendo-se que esses testes deveriam ser maximamente preditivos do desempenho numa gama muito variada de atividades. Se de facto aquela matriz de correlações de partida chegava a uma entidade, a uma dimensão comum, preditiva do desempenho em tanta coisa, então valia a pena nós avaliarmos essa dimensão e predizermos o desempenho em muitas atividades diferentes. E, portanto, os testes de fator G têm essa característica de serem figurativos, serem de potencial e apelarem então para a edução de relações e edução de correlatos. Um dos tipos de testes de fator G mais utilizado e que se revelou realmente um dos mais saturados em fator G são chamados testes de matrizes. As matrizes são geralmente uma figura de dupla entrada, pode ser um quadrado, pode ser uma espécie de tabela de dupla entrada, em que existe uma regra de variação das figuras na horizontal e outra regra de variação das figuras na vertical, e falta preencher uma das secções dessa matriz. E, portanto, num primeiro momento o indivíduo tem que apreender os elementos que estão presentes e discernir aqueles que são relevantes, apreensão de experiências. Num segundo momento tem que encontrar a relação, quer na horizontal, quer na vertical, a relação entre os elementos para identificar qual a regra que está na base da sua variação, inferir, deduzir a relação, e depois tem que aplicar essa regra para determinar qual o elemento que completa adequadamente a série, que normalmente é apresentada como a resposta múltipla. Portanto, são apresentadas várias soluções e a pessoa escolhe das soluções apresentadas aquela que preenche adequadamente a figura. Os testes de fator G tornaram-se, portanto, um dos instrumentos também preferidos, digamos assim, da avaliação da inteligência. Não produzem geralmente resultados em forma de QI, embora possam os seus resultados Pois ser era o que eu ia perguntar, qual é a relação entre os dois? Habitualmente os testes de fator G não produzem como resultado um QI, mas seria perfeitamente possível, mas quase que há um respeito pela utilização original dos QIs nas provas de avaliação, nas provas compósitas de avaliação individual da inteligência. Mas é engraçado porque nós depois encontramos aqui
duas formas completamente distintas de avaliar a inteligência, já reparou? É, exatamente. Uma completamente heterogénea, em que o que está na base é a ideia de podermos medir a inteligência de várias maneiras. Todos os subtestes, um subteste de vocabulário, um subteste em que se pede para encontrar a semelhança entre duas palavras, o que é há de semelhante entre uma cadeira e uma mesa. Um subteste em que se pede para juntar peças para fazer um puzzle, um subteste em que se pede para juntar cubos de maneira a fazer uma determinada figura geométrica, um subteste em que se pede para responder a perguntas de cultura geral. Portanto, tarefas completamente distintas, aparentemente estão a medir coisas diferentes e, na verdade, o Wexler entendia que elas estavam todas a medir a inteligência. Ele recusava a ideia de diferentes formas de inteligência. Ele dizia que os meus subtestes não estão a medir formas diferentes de inteligência, estão a medir a mesma inteligência de formas diferentes. Certo. E, portanto, há esta matriz de construção dos testes que é entender que, através da diversidade, vai pôr em jogo o funcionamento de uma grande diversidade de processos em interação e, portanto, o resultado global vai aparecer como a súmula de todo aquilo que emerge do funcionamento conjunto de todas essas funções cognitivas. Depois temos, do outro lado, os testes de fator G. Os testes de fator G são homogéneos no seu conteúdo. O tipo de problema é exatamente igual na natureza, do início ao fim do teste. Vai sendo progressivamente mais difícil, o número e o tipo de regras de variação entre os elementos das figuras vai se tornando mais complexo, as regras vão se tornando mais complexas, o número de regras envolvidas vai aumentando e, no entanto, o problema é sempre o mesmo. Uma matriz em que falta uma peça. O que é que há para completar a matriz? Portanto, temos duas formas qualitativamente completamente distintas e que, no entanto, ambas pretendem avaliar a inteligência como construto global. E hoje em dia qual é que é mais usado? O QI ou o fator G? Depende dos contextos de avaliação. A avaliação com testes compósitos é uma avaliação demorada, porque os testes compósitos de inteligência são de aplicação individual, como eu já comentei. E os testes de aplicação individual levam geralmente 1h30, 1h40 a ser aplicados a uma pessoa. São, portanto, instrumentos que se usam privilegiadamente em contextos clínicos, em que há que avaliar alguém, para uma avaliação individual e num contexto de uma compreensão de um caso específico. Também em contextos educacionais, por exemplo, quando haja que compreender as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades cognitivas de uma criança específica. Mas, por exemplo, ninguém usa este tipo de testes para avaliação em contextos, por exemplo, de investigação com grandes amostras. É difícil. Eu, por exemplo, na minha tese de doutoramento fiz isso porque, por inerência do meu objetivo, eu tinha que aplicar na mesma amostra, um teste que representasse a visão tradicional, que foi a escala de inteligência do Wexler para adultos, e um teste que representava uma visão mais moderna de inteligência, que era o teste de Sternberg. E, portanto, meti ombros a essa tarefa, mas estamos a falar de amostras na ordem das centenas de casos. Portanto, eu nunca poderia ir para amostras de milhares de casos a fazer aplicações individuais de 1h30 ou de 1h40, 1h50, dependendo às vezes das pessoas, porque muitos dos subtestes não são cronometrados, não têm tempo limite e as pessoas têm o seu próprio ritmo e por vezes as aplicações podem de facto demorar mais do que isso. Mas menos de 1h30 não... 1h15 ou 1h30, menos do que isso, geralmente não demoram se as pessoas tiverem um desenvolvimento cognitivo em que avancem bastante no teste. Portanto, claro que em contextos de seleção, em contextos de investigação, seleção profissional em que haja muitos candidatos para avaliar em pouco tempo, até mesmo em contexto de orientação vocacional, em contexto educativo, em que haja que avaliar muitos jovens em pouco tempo, naturalmente que os testes de fator G são muito mais práticos de utilizar na medida em que são aplicáveis coletivamente. É mais rápido. Há uma instrução que se dá no início, há um ensaio que é feito em grupo de um conjunto de 3, 4 itens para que as pessoas compreendam a tarefa e ensaiem a tarefa e depois começam a fazer o teste e ficam autonomamente a resolvê-lo. Isso permite, às vezes, numa 1h30, em vez de recolher um caso, podem-se recolher 30. Exato. Eu queria voltar ao ponto que a João referiu há pouco dessa correlação positiva forte que existe entre o desempenho das pessoas em diferentes áreas. E é muito engraçado porque esse facto diverge, acho eu, da intuição de muitas pessoas, se calhar da maioria das pessoas, que tendem a achar... Este é um comentário que a pessoa ouve frequentemente, dizer, as pessoas boas a matemática são piores a língua e vice-versa. Né? E esta discrepância é um caso muito engraçado, eu estava a ouvi-lo, eu acho que isto é um caso de um paradoxo estatístico que é capaz de conhecer, que é o paradoxo de Bergson, que ocorre
imensas áreas e que é quando nós achamos que há uma correlação negativa, quando na verdade essa correlação negativa não existe, ou então ela até pode ser positiva. O exemplo clássico disto é aquele comentário pode ser feito em relação a homens ou em relação a mulheres, dependendo de quem eu fizer, que é do tipo, vamos supor, os homens bonitos são todos antipáticos e os antipáticos são bonitos. É como se houvesse uma correlação, como se as pessoas tivessem de compensar de uma forma ou de outra. E eu aqui acho que acontece a mesma coisa, e a razão é a mesma, é que nós olhamos para as pessoas, todos nós nos lembramos de amigos, ou, em alguns casos nós próprios, que eram bons a matemática e mau a português. Lembramos de amigos que eram bons a português e mau a matemática. Lembramos também de alguns casos, mas tendemos a ignorar os que eram bons nas duas coisas. Não olhamos para tendemos a ignorar aquilo que não vai ao encontro das nossas expectativas, como nós sabemos a partir dos estudos da racionalidade. Exatamente. E nós ignoramos os que são maus em ambas, que também é uma correlação positiva, não é? Pois, exatamente. Porque a correlação positiva implica que os que são bons são bons e os que são maus. A correlação, sobretudo, é um indicador amostral. E quando nós estamos a passar em casos individuais, há sempre exceções à tendência geral. Lá está, caímos outra vez na tal verificação de que as correlações nunca são da ordem de 0,90. Ou seja, de facto, a tendência geral, o que significam as correlações positivas é que a tendência geral é para quem é bom numa coisa é bom noutra. O que não significa que em casos individuais não aconteça que de facto uma pessoa é muito boa numa coisa e má noutra. Aliás, um caso extremo disto são chamados savants. Que foi uma coisa que eu até acrescentei lá porque não estava contemplada. É um caso giro, sim. Os casos dos savants, antigamente falava-se dos idiots savants. Idiots savants são os idiotas sábios. É uma expressão que vem do francês. O que é isto do idiota? Não é ofensivo. Na realidade, quando foram inventadas, criadas designações para os níveis de deficiência mental, o nível de deficiência mental mais profundo atribui-se o nome idiota. O nome idiota acabou por se tornar numa palavra utilizável quando se quer ofender a desenvoltura cognitiva de alguém e, portanto, o idiota e o imbecil, que é o nível seguinte, que foram dois termos inventados como termos técnicos, hoje nós não conseguimos levá-los a sério, nem se utilizam naturalmente, porque hoje em dia também evitamos tudo o que seja rotulagem. E, portanto, o moron, que era o primeiro nível de deficiência mental mais ligeira, depois o imbecil e o idiota, eram os três termos que acabaram por entrar na linguagem comum como ofensas e, portanto, não são utilizados hoje, não só por isso, mas também por isso. Mas os idiots savants parece associado a esta ideia, a ideia de que pessoas com deficiência mental profunda podem ter uma capacidade destacada numa determinada área. Hoje em dia não se fala tanto dos idiots savants, fala-se dos savants, porque não é absolutamente necessário que se verifique só em pessoas que têm uma deficiência mental. Por vezes associa-se a ideia de que uma pessoa tem, por exemplo, uma capacidade de cálculo extraordinária. Diz, neste momento, multiplica um número com 10 algarismos por outro número com 5 algarismos e ainda está a escrever na máquina de calcular para verificar se a resposta da pessoa está certa e já a pessoa lhe deu a resposta, enfim, quase que por milagre ou por magia. As pessoas que têm este tipo de capacidades completamente extraordinárias relativamente ao que é o desempenho comum da mente humana não precisam de ser necessariamente idiotas, ou seja, portanto, chamar-lhes idiots savants é um exagero. Não precisam de ser geralmente não é necessário que apresentem, não é necessário, o que eu quero dizer, não é absolutamente comum que apresentem necessariamente uma deficiência. Agora, o que acontece é que quando as pessoas têm essa capacidade extremamente destacada, todas as outras merecem, não é? Em comparação com aquela. Exato. E, portanto, há uma certa tendência, mesmo que a pessoa seja média noutras coisas, em comparação com aquela capacidade, aquilo é. Ora, este é um dos fenómenos que é um bocadinho difícil ainda e ainda não existe suficiente compreensão deste fenómeno. Para já, porque a inteligência ou áreas de funcionamento da inteligência não há prova de que tenham localização cerebral, não podemos, é inadequado nós fazermos uma interpretação um bocadinho frenológica da frenologia de Gall, não é? E pensar assim, esta pessoa tem ali aquela zona que se desenvolveu mais. Exato. Gall até achava que depois aquilo formava uma protuberância no crânio que permitiria depois pela palpação craniana avaliar os talentos das pessoas e, portanto, não há realmente fundamento para isso. A investigação na área da neuropsicologia confirma muito mais a distribuição da inteligência por todo o cérebro,
embora com uma maior incidência de determinadas zonas, mas a importância da conectividade. As correlações das medidas de inteligência com o funcionamento cerebral têm muito mais a ver com a velocidade de processamento e com a quantidade e a integridade de matéria branca, ou seja, da transmissão da parte das células nervosas que transmitem os impulsos, do que a ver com a sobredimensão desta ou daquela área do cérebro. Portanto, esta ideia de que os savants têm ali uma zona do cérebro que se desenvolveu mais é de facto inadequada. A verdade é que ainda não existe uma explicação cabal para isso, e há pessoas que têm competências absolutamente extraordinárias e que se destacam da generalidade das outras competências, não só se destacam da generalidade das outras pessoas, como se destacam intra-individualmente da generalidade das outras capacidades dessa pessoa, e por isso há uma certa tendência para pensar, estas pessoas são más no resto e são boas só nisto. E dá boas histórias, não é? Dá boas histórias. Há um filme conhecido sobre um savant. É o Rain Man. Exato, isso mesmo. Rain Man. Rain Man, muitas vezes acontecem estas situações associadas a perturbações do espectro do autismo. Exato. E, portanto, o caso do Rain Man, excelentemente desempenhado por Dustin Hoffman, era um caso de alguém que tinha realmente uma capacidade de cálculo de probabilidade e de aplicação disso às probabilidades de jogo, que o irmão rapidamente se apercebeu e tirou proveito disso. Mas há outras capacidades, por exemplo, qualquer pesquisa na net permite localizar algumas dessas capacidades. Muito típicas são as capacidades de calendário. Eu pessoalmente conheci um rapaz que tinha a capacidade de indicar qual o dia da semana de qualquer data do passado ou do futuro. E, portanto, se lhe dissesse assim, olha, eu gostava de saber, daqui a 3 anos eu faço 40 anos, quero fazer uma festa, que dia da semana é que vai ser? Ele disparava imediatamente qual é o dia da semana. E isto considerando que há anos bissextos pelo meio e tudo isso. Portanto, a capacidade de identificar são as capacidades relacionadas com o calendário. Há, de facto, pessoas que têm esta capacidade extraordinária de terem um calendário interno ao qual conseguem aceder automaticamente, imediatamente, em qualquer momento. E, no entanto, neste caso estávamos a falar mesmo de um idiot savant, porque era um rapaz com uma deficiência mental profunda, nasceu com o palato aberto e, portanto, com um problema congénito que lhe afetava completamente o funcionamento cognitivo. Era uma pessoa que precisava de apoio mesmo para as tarefas mínimas do dia-a-dia, de higiene, etc. E, no entanto, tinha esta capacidade extraordinária que toda a gente achava imensa graça. Outra coisa que derivava daqui é que sabia o aniversário. Era a primeira coisa que ele perguntava quando conhecia alguém, quando é que fazes anos? E depois sabia de cor, e todos os dias de manhã, quando acordava, dizia à mãe, hoje faz anos, este. Ele sabia de cor exatamente as pessoas, mesmo que até às vezes não as conhecesse. Ouvia falar de alguém, e quando é que faz anos? Ficava. Registava imediatamente na agenda dele naquela data que aquela pessoa e portanto, no entanto era uma pessoa com uma deficiência mental profunda e que até mesmo a própria comunicação, ele falava, mas falava com dificuldade. Outro tipo é a memória, outro tipo de idiot savant são aquelas pessoas que têm uma memória destacada visual. Olham para uma paisagem durante um curto espaço de tempo, durante 1 minuto, e a paisagem fica completamente fotografada dentro da mente deles e depois não conseguem reproduzir ao detalhe o capitel da coluna, a cortina na janela, a pessoa que ia a passar na rua, tudo aquilo é reproduzido ao detalhe como se estivessem a olhar para uma fotografia. É também uma das capacidades extraordinárias. Uma vez vi um savant que conseguia dizer os números, as casas decimais do número pi até à enésima casa decimal. E então nós punhamos, enfim, eu, limitada, tinha que ir à procura do número pi e pedir o número pi e depois estar a ouvi-lo, e as casas decimais estavam todas certas. Portanto, sendo uma dízima infinita, ele ia dizendo por ali fora, até lhe dizer, olha, cala-te que já vimos. E esses casos, sabe-se alguma coisa do que explica essa inteligência tão fulgurante nessas áreas? Ainda se sabe muito pouco. Eu infelizmente, não sei se por ignorância minha, mas também nunca me dediquei muito profundamente a este tópico, mas daquilo que eu encontro na literatura, enfim, que de passagem vou lendo aqui ou ali, parece-me que há ainda muito desconhecimento relativamente talvez a neuropsicologia venha
venha a poder esclarecer um bocadinho melhor isto, sei lá, a partir da memória. Muitas destas competências têm a ver com memória, não é? Capacidade de memorização visual, a capacidade de memorização das casas decimais do número pi, capacidade de memorização do calendário. Portanto, eu não sei se não haverá aqui... a memória não é uma das minhas áreas de especialidade, nunca me especializei muito nisso, nunca li muito sobre isso. Não sei se não haverá aqui alguma explicação relacionada com o modo específico como funciona a memória nestes savants. A verdade é que para ir ao encontro da sua questão, de facto estes desequilíbrios acontecem, portanto é natural que todas as pessoas conheçam alguém que é muito bom numa área e muito mau noutra. Isso não significa que quando nós pegamos em grandes amostras e correlacionamos, não encontremos a tendência que de facto encontramos, no sentido de que quem é bom numa coisa tende a ser bom nas outras. Sim. E que fazem hoje afinal o nosso fator G. Exatamente. João, deixa-me voltar à definição de inteligência que temos estado a falar e há aquelas 3 dimensões. 3 dimensões, isto é, 3 tarefas. Quer dizer, a questão a redução de relações. Exatamente. A redução de relações. Sim. Perceber o que é relevante. Essa é uma definição específica, digamos assim. É a definição que Spigman dá na sequência da identificação do fator G. Mas continua a ser preponderante? Como lhe disse, na altura aquilo caiu um bocadinho em cimento, em terreno árido, claro. E sim, portanto aquilo hoje... não floresceu. Ora, a psicologia cognitiva aparece então não só quando havia ferramentas disponíveis para poder estudar os processos mentais e observar o desempenho cognitivo numa escala de milissegundos e analisar o funcionamento de diversas etapas e, portanto, diversos processos envolvidos na resolução de uma determinada tarefa. E isto aparece, então, realmente nos estudos da psicologia cognitiva, como também apareceu por causa da metáfora do próprio computador. Não é? Porque até aparecerem os computadores, dominava na psicologia... Enfim, não vou dizer que toda a gente era comportamentalista ou behaviorista, também seria um erro dizê-lo, porque sempre houve reações ao comportamentalismo e ao caráter mecanicista do comportamentalismo dentro da psicologia. Mas havia ali um bocadinho um dogma, que só o comportamento humano podia ser observado, tudo o que estivesse dentro da cabeça humana nunca seria alvo de escrutínio direto, não podíamos ver a olho nu, não podia ser estudado. A partir do momento em que aparecem os computadores e há um input, há um output, mas consegue-se discernir, não só discernir, como programar o que é que acontece entre o input e o output, claramente temos aqui uma metáfora que abre caminho a estudar o que é que se passa dentro da cabeça e a focar nos processos. Ora, para ir mais ao encontro então da sua questão, de facto, estes 3 processos reaparecem nos psicólogos cognitivistas, como é o caso de Sternberg na sua primeira fase de desenvolvimento de estudos. Na década de 70, Sternberg fez a sua tese de doutoramento na Universidade de Stanford e propôs uma técnica de análise da atividade cognitiva que era exatamente a análise componencial da atividade cognitiva. O que é que ele estudou? Ele procurou pôr as pessoas a resolver problemas típicos dos testes de inteligência. É curioso, permita-me este parênteses. Ele aqui foi muito engraçado, porque veio a ser um grande crítico aos testes de inteligência, mas a matriz de partida de toda a investigação dele veio dos testes clássicos e, portanto, ele punha as pessoas a resolver problemas, por exemplo, como os problemas de matrizes, ou ele até foi mais para os silogismos, havia testes também de silogismos, de pensamento lógico, etc. Punha as pessoas a responder e procurava decompor a atividade cognitiva na resolução daquele item em várias etapas e verificar empiricamente que as pessoas passam por esses vários momentos. Ora, estes 3 momentos verificou-se estarem presentes, portanto, a apreensão de experiências, que se chama hoje codificação, a inferência, que é o nome que se dá hoje à edução de relações, e a aplicação, que é o que se dá hoje à edução de correlatos, são 3 dos processos que o Sternberg veio, muitas décadas mais tarde, a identificar na resolução dos problemas do tipo A está para B como C está para. Portanto, nas afirmações A está para B como C está para e em que existem várias alternativas para D, para definir o que é D, o que é que a pessoa faz, começa para apreender os elementos, depois estabelece uma relação entre eles e depois emite uma resposta escolhendo a alternativa que completa, aplicando a relação identificada entre os termos anteriores. Enfim, isto envolve outros processos pelo meio, não estou agora aqui a especificar demasiado, não quero que isto também se torne muito académico, mas envolve outros processos que não apenas estes 3. Mas estes 3
aparecem lá e, portanto, isto interessante. significa que a abordagem cognitivista que vai emergir por volta da década de 70, 80, vem um bocadinho pôr fim ao dogma behaviorista. E é engraçado que eu fiz o meu curso de psicologia na década de 70, 80, portanto comecei em 77, e lembro-me muito bem do entusiasmo de alguns professores com a emergência do cognitivismo e desta nova abordagem que alterava, que, enfim, era um novo paradigma de investigação, porque alterava o próprio objeto de estudo, já não era só o comportamento, eram também os processos mentais, e lembro-me do entusiasmo quando se comparava o cognitivismo com o behaviorismo e se procurava mostrar como estávamos num admirável num mundo novo. É verdade que abriu portas a muito conhecimento, um conhecimento muito mais profundamente humano, sem dúvida, depois também bastante auxiliado e complementado pela evolução dos estudos neuropsicológicos e a possibilidade da imagiologia cerebral, que hoje está também bastante utilizada para a investigação em consonância com o estudo dos processos mentais. Eu estava a perguntar isto exatamente para perceber se essas três dimensões se tinham mantido. É interessante elas manterem-se e estarem lá presentes nos testes. E há também, por baixo disto tudo, há uma ideia de, quase mas se quisermos mais biológica, ou seja, do propósito biológico da inteligência e evolutivo, da inteligência sobretudo como um mecanismo de adaptação a novos problemas. Ora, voltamos aqui ao que é a inteligência. Exatamente. Se calhar voltávamos aqui ao que é a inteligência. Eu há bocadinho falei daquela metáfora do David Wexler, de que a inteligência é como a eletricidade, pronto, e daí realmente que tenha manifestações comportamentais e que nós possamos depois inferir a partir das manifestações comportamentais qualquer coisa que podemos chamar inteligência, e pronto, realmente a tal inteligência global ou inteligência geral. Mas houve outras tentativas de definir a inteligência. Aliás, devo dizer que nós temos estado aqui, por inerência, temos começado pela ponta do QI. Temos estado aqui a falar sobretudo da abordagem diferencial da inteligência. Falámos agora um bocadinho da abordagem cognitivista da inteligência, mas existem essencialmente 7 grandes paradigmas de investigação da inteligência. O biológico é um deles, também já aflorámos aqui um bocadinho, o cognitivista é o outro, o informacional, o diferencial, e depois há os outros paradigmas, ainda não falámos aqui do desenvolvimento da inteligência e do paradigma epistemológico, o construtivista e antropológico. Há muitas outras visões e outras, como lhe chamou Sternberg, outras metáforas de investigação da inteligência. Portanto, nestas diversas metáforas, naturalmente que a inteligência é encarada de outras formas, é entendida e definida de outras formas. A adaptação apareceu muito cedo como característica ou como atributo desta função, porque a investigação da inteligência veio de Darwin. De facto, ao contrário do que se possa pensar, a investigação psicológica da inteligência não nasceu com a psicologia experimental. A psicologia experimental, que nasce na Alemanha por volta dos finais do século XIX, era pouco sensível às diferenças individuais, era pouco interessada, até porque as diferenças individuais obscurecem as leis gerais. Exato. E aqueles primeiros psicólogos, na realidade não eram psicólogos, eram quase todos fisiólogos. Os primeiros psicólogos eram pessoas que vinham do estudo da fisiologia, especificamente da fisiologia nervosa, da fisiologia do cérebro, e essa foi a porta de entrada para a psicologia experimental. E, portanto, esses fisiólogos pretendiam estudar, ditar leis, mostrar que esta nova ciência era também uma ciência merecia ter esse reconhecimento como ciência, como demonstrar que uma ciência é uma ciência se cada pessoa, cada participante de investigação reage de maneira diferente. Então eles até faziam uma coisa que hoje entenderíamos como eticamente incorreta a investigação. Preparavam os participantes para a investigação, para tentar uniformizar a forma como eles iam responder e dessa maneira poder melhor extrair leis gerais, porque sem extrair leis, como é que nós afirmamos isto como ciência? Há, portanto, uma certa indiferença destes primeiros psicólogos experimentais, não só por esta razão, mas também porque se dedicaram a estudar aspectos muito moleculares, as sensações, as percepções, etc. Como objeto de estudo deles, por via da fisiologia, do interesse da fisiologia do cérebro, se centrou em variáveis extremamente moleculares, nas quais as diferenças individuais não são tão claras como nas variáveis amplas, como a inteligência naturalmente também não foi o objeto de estudo, a inteligência não apareceu. Então de onde é que vai nascer o interesse pela inteligência?
vem da teoria da evolução das espécies indiretamente, e se calhar não tão indiretamente assim, Exato. pela influência que Darwin teve em Galton. A teoria de evolução das espécies tem no seu cerne a ideia de que os membros de uma espécie são todos diferentes entre si. Eu às vezes digo aos meus alunos, em absurdo, se todos os membros de uma espécie um dia fossem exatamente iguais, a espécie extinguir-se-ia rapidamente, porque qualquer alteração nas condições do meio não encontraria membros da espécie preparados para sobreviver. Se calhar foi um bocadinho o que aconteceu quando caiu o meteorito e os dinossauros... enfim, de acordo com a teoria vigente, os dinossauros desapareceram. Não havia suficientes diferenças individuais nos dinossauros que permitisse que alguns dinossauros sobrevivessem, embora outras espécies tenham sido capazes de sobreviver a essas condições adversas. Portanto, é porque há diferenças entre os indivíduos numa espécie que há diferentes probabilidades de sobrevivência e diferentes probabilidades de passagem à geração seguinte das características. E, portanto, toda a evolução se baseia em que aqueles que sobrevivem só passam as características mais adaptativas para um determinado contexto, uma determinada ecologia, e, portanto, na geração seguinte irá ser maior o número de indivíduos adaptados àquele contexto. Ora, isto traz algumas diferenças individuais como objeto de estudo. Não é? E quem sublinhou muito isso foi, desde logo, o próprio Darwin, quando ele escreve uma segunda obra menos conhecida, mas com grande impacto também, The Descent of Man, em que ele compara o homem com outras espécies animais e chega à conclusão de que há muito de comum entre o comportamento animal e o comportamento humano, e, portanto, vai buscar aí também a ideia de que existe uma raiz comum e um processo evolutivo em que estamos todos ligados nesta árvore evolutiva. Portanto, esta teoria vai trazer a lume a ideia de que as diferenças individuais têm uma função adaptativa. Ora, esta função adaptativa acontece ao nível das espécies, na teoria de evolução das espécies, e por que não pensar que ela acontece ao nível dos indivíduos? O próprio indivíduo tem uma parafernália de processos que pode utilizar para encarar as situações e sobreviverá melhor na medida em que escolha os melhores processos para... Ou seja, esta matriz da teoria de evolução das espécies, em escalas diferentes, vai influenciar, de facto, a investigação. Depois, há o caminho mais direto e que mais classicamente é referido. Portanto, a mim parece-me importante sublinhar este nexo entre as diferenças individuais e a adaptação que vem da teoria da evolução das espécies, mas depois há o outro aspecto que é o que vem com Galton. Galton era um estudioso curioso, arrisco-me a dizer um sobredotado, arrisco porque já sei que vai pegar na palavra logo a seguir. Não sei, não. E, portanto, o Galton era alguém que, independentemente de nós simpatizarmos ou antipatizarmos, no meu caso, vou mais para o segundo, com as ideias eugénicas, naturalmente que há que reconhecer a genialidade que aquele homem tinha, porque ele dedicou-se a muitas áreas e era uma pessoa de uma curiosidade intelectual enorme. E Galton foi que, acho que não foi por ser primo de Darwin, mas o facto de ser primo de Darwin, provavelmente deviam se encontrar nas festas de família, deviam conversar. Estou a brincar, mas na realidade houve ali uma influência muito direta e Galton absorveu muito esta ideia de que as diferenças individuais são importantes para a adaptação e de que os diferentes indivíduos têm diferentes probabilidades de sucesso em função dessas diferenças individuais. Interessou-se, portanto, pelo estudo da hereditariedade da inteligência, e o estudo da hereditariedade da inteligência foi o que despolutou, e voltamos aqui a um conceito do início da nossa conversa, o que despolutou a criação do coeficiente de correlação. É um orgulho para a psicologia, em particular para a psicologia da inteligência, que o coeficiente de correlação, que é hoje absolutamente central em todos os métodos de análise multivariada que se utilizam nas ciências sociais humanas, veio de onde? Do Sr. Galton ter querido correlacionar os resultados em tarefas de testes mentais entre pais e filhos, irmãos gêmeos, etc. E, portanto, para estudar esta associação, e até que ponto é que havia realmente uma tendência de associação, foram os discípulos dele, Pearson e Spearman, que elaboraram matematicamente um conceito que ele logicamente concebeu. E que ele percebeu que não ia para onde ele achava que ia, não é? Porque convergia para a média essas correlações entre pais e filhos em vez de divergirem. Essa é outra história engraçada. Ouvindo-a falar da questão da adaptação, eu lembro-me do episódio com o Paulo Gama-Mota, que entretanto já voltou aqui ao podcast, mas estou a falar do episódio antigo, em que ele disse uma coisa na altura que eu achei muito interessante. Ele dizia que, enfim, acho que estou a retratar a coisa bem,
à medida que as espécies foram tornando mais complexas, elas deixaram de vir tão programadas de raiz, digamos assim. Ou seja, os seres mais básicos, desde os unicelulares até alguns multicelulares, estão como que 100% programados nos genes. Portanto, o comportamento deles está 100% programado. E depois, à medida que surgem espécies mais complexas, adaptadas a ambientes também eles mais complexos, elas já não vêm 100% programadas e têm o quê? A capacidade de aprender. Exatamente. E se quisermos pôr, obviamente que isto é sempre controverso, não é? Mas pondo a espécie humana no pináculo dessa evolução, o que do ponto de vista cognitivo faz sentido, noutros pontos já não faz, a nossa é a espécie que vem menos programada de raiz. Não é? Portanto, de facto, nós não somos um livro em branco, não é? O cérebro de uma criança não é um livro em branco, mas tem um espaço imenso para aprender e é essa capacidade de aprender que depois dita a nossa capacidade de lidar com problemas diferentes. Não é? E a inteligência, no fundo, é isso, não é? A nossa capacidade de nos adaptar, aqui a adaptação outra vez, a problemas diferentes ao longo da nossa vida. Sim. Isso enfim, fez aqui conexões com várias coisas. Eu não quero ser agora confusa, mas uma primeira coisa que me ocorre a propósito do que acabou de dizer tem a ver com uma outra característica que hoje se atribui à inteligência, que é a flexibilidade funcional. A pessoa inteligente é a pessoa que não é rígida e cristalizada na forma como lida com as situações. Exato. Aliás, normalmente um funcionamento rígido e cristalizado é como um relógio parado. De vez em quando está certo, 2 vezes por dia costuma-se dizer. De vez em quando aquele funcionamento é adequado à situação, mas se calhar na maior parte do tempo aquele funcionamento é inadequado, não é a forma melhor da pessoa lidar e portanto conduz a insucesso e conduz a maus funcionamentos. Ora, esta necessidade da flexibilidade funcional, naturalmente que é maior à medida que aumenta a complexidade dos contextos. Uma das áreas do cérebro humano que se desenvolveu mais foi o lobo frontal. E, portanto, foi a zona chamada a zona pré-frontal. E essa é a razão porque nós olhamos para os chimpanzés e a testa deles é para trás, não é? É inclinada. E nós, tenho a impressão que os chimpanzés nos devem achar muito feios porque temos uma bola aqui à frente, que forma aqui a zona da nossa testa. Porquê? Porque o cérebro humano desenvolveu sobretudo estas regiões. Portanto, as componentes do cérebro humano são as mesmas dos antropóides mais próximos e até de antropóides mais remotos. Só que as regiões do cérebro que se desenvolveram, por exemplo, esta zona pré-frontal do cérebro humano representa 1/3 do tamanho do cérebro. Nos gorilas representa só 1/10. Portanto, isto deve querer dizer qualquer coisa. A quantidade de a conectividade, a quantidade de matéria branca, a quantidade de matéria cinzenta, com certeza que é mais, e sendo mais. Ora, porquê é que nós tivemos que desenvolver esta parte do nosso cérebro? Porque esta parte do nosso cérebro é absolutamente necessária para resolver os problemas de interação social. A interação social... A hipótese do cérebro social, não é? Pronto, muitos psicólogos da psicologia evolutiva admitem que a interação social foi o grande, em grupos complexos, foi o grande estimulador, o grande estímulo ao desenvolvimento da inteligência humana, tal como a conhecemos hoje. Porque as pessoas foram expostas, os seres humanos cada vez criaram grupos mais complexos e existe uma correlação entre o tamanho do cérebro, o desenvolvimento da inteligência e o tamanho dos grupos sociais. Mesmo quando analisamos outras espécies. Sim. Desta correlação mostra que houve uma grande pressão derivada da complexidade e do tamanho sucessivo. Ora, o que é que acontece? Quando os grupos aumentam, nós não conhecemos todos os membros do grupo. Se um grupo for pequeno, se calhar nós conseguimos facilmente utilizar um conjunto de regras para lidar com aquelas pessoas. Quando o grupo aumenta e se torna potencialmente desconhecido, nós precisamos de dispor de ferramentas para, com flexibilidade, lidar com desafios inesperados. Ora, uma das hipóteses exatamente tem a ver com a aprendizagem que a José Maria referia há pouco, que é a hipótese de Baldwin, que é a hipótese de que a capacidade de aprender a longo prazo facilitou imenso esta flexibilidade funcional. Porque a possibilidade de nós aprendermos que com aquele membro aconteceu isto, guardarmos na memória que aquilo aconteceu, anteciparmos o seu comportamento. Ora, antecipar este comportamento é uma coisa muito mais complexa do que parece. Eu antecipar o comportamento do outro tem a ver com a teoria da mente.
Exato. A teoria da mente é a capacidade de eu entender que não só eu tenho pensamentos, expectativas, etc., mas o outro também as tem relativamente a mim e relativamente ao meio. E contar com isso quando tomo decisões. Não admitir, e este é às vezes um dos erros racionais que se admite, que é que os outros não estão lá e não são suficientemente inteligentes para perceber, não é? Podemos falar noutra altura. E, portanto, esta capacidade de guardar na memória a informação sobre as interações passadas e com flexibilidade lidar com as novas situações com base na experiência passada e naquilo que guardamos na memória é realmente uma das capacidades formidáveis que nós temos. Terminamos aqui a primeira parte desta conversa. Continuamos com a segunda parte no próximo episódio, que sai já amanhã. Até lá. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate? Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7.